Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que grande alegria nesta segunda-feira poder partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho que a igreja nos propõe neste dia, nesta segunda-feira. O texto é retirado de São Lucas, no capítulo 18, versículo de 35 a 43. É aquele episódio onde Jesus ele cura o cego de Jericó. E aqui na cura do cego de Jericó nós vemos muitas coisas interessantes nessa cura, né? Primeiro, Jesus que está passando por Jericó, o cego, então, que estava sentado ali à beira do caminho, pedindo esmola, ouve a multidão passar e procura perguntar o que está acontecendo. Quando ele sabe que é Jesus que está passando por ali, ele faz uma profissão de fé, onde ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas repreendem o cego, ele novamente fala. Depois Jesus chama ele, pergunta o que ele quer e ele diz que quer ver novamente. Jesus então o cura, dizendo que ele então vai enxergar de novo, que a sua fé lhe salvou. E depois ele começa ali a glorificar a Deus e também o povo glorifica a Deus. É um resumo também, isso aqui que eu estou falando com vocês, sobre o evangelho deste dia. E aqui nesse evangelho nós percebemos algumas características interessantes, como eu estava falando, né? Primeiro porque aqui nós temos uma particularidade em vista de outros evangelhos que narram o mesmo episódio, inclusive aqui não se diz o nome do cego, né? E no outro evangelho, que eu não me recordo qual, se fala que esse cego é o cego Bartimeu, né? E aqui não fala, né, o nome do cego, só diz que era o cego que estava ali no caminho para Jericó. Mas, no entanto, o episódio praticamente é o mesmo, mas tem algumas particularidades, como, por exemplo, o cego pede para ver de novo. Isso significa que antes ele via, né? Então, ele via, parou de ver e agora quer ver de novo. Não há nenhuma dúvida que a cegueira do cego de Jericó é, na verdade, uma referência para a cegueira espiritual. Uma cegueira que nos impede de ver a Jesus, uma cegueira que nos impede de conhecer a Jesus, conhecer quem é Deus. Esse cego de Jericó aqui, nessa realidade, nesse contexto, ele nos faz perceber, às vezes, muitos de nós, muitos católicos, que às vezes tiveram uma vida muito ativa dentro da igreja, tiveram uma participação, tiveram, né, vamos dizer assim, uma influência ou até mesmo uma participação de estar na missa ou estar na celebração de forma periódica e que, no entanto, por algum motivo acabaram se afastando. Ou, às vezes, por alguma intriga na comunidade, na igreja, que às vezes existe isso, né? Por não ter gostado do padre novo que chegou, enfim. Ou, às vezes, simplesmente porque viram alguma coisa muito mais agradável do que a missa. E as pessoas, durante esse tempo, elas vão se afastando de Deus, elas vão ouvindo outras coisas, né, se agregando a outras doutrinas, acreditando em outros pensamentos, etc., né, e vão se deixando, querendo ou não, cegar. As pessoas elas vão se cegando, ou seja, vão deixando de reconhecer Deus, ou seja, aquele Deus que as pessoas acreditavam no tempo que elas estavam ali mais próximas da igreja, né, acaba aqui sendo um pouco que desmentido, vamos dizer assim, né? Vai sendo desacreditado por causa das influências que eu vou ouvindo, por aquilo que eu vou acreditando. Isso vai causando uma cegueira. E quando a gente, na verdade, por alguma situação, a pessoa acaba voltando novamente para a igreja, ela vai deixando de ser cega. E às vezes, essa cegueira, às vezes, que as pessoas adquirem, elas demoram um pouco para sair. Às vezes é com o tempo. Às vezes, na verdade, a pessoa se contaminou de tanta coisa, que às vezes tem dificuldade de ver a verdade, que é Jesus. A igreja prega a mesma coisa que ela pregou há mais de 2000 anos. A verdade que a igreja prega é o próprio Jesus. E às vezes a gente ouve fora da igreja tantas coisas que não é a fé da igreja, que não é a doutrina da igreja, que não faz parte do magistério da igreja. E as pessoas vão acreditando nisso, vão fazendo o que nós chamamos da sua própria religião, né? Vão constituindo o seu próprio Deus. Eu acredito que Deus é assim, mas eu penso que Deus é assim, né? Isso vai, na verdade, cegando, porque às vezes as pessoas querem um Deus
que lhe afague, que seja carinhoso, não quer que seja um Deus que puna as pessoas, ou seja, que castigue, não querem um Deus que seja um Deus assim, opressor, alguma coisa, não, querem um Deus light, né? Querem um Deus tranquilo. Na verdade, quando nós percebemos que tudo aquilo que Deus pede de nós não é porque Ele é opressor, não é porque Ele é pesado, mas porque Ele deseja que nós o amemos de todo o coração, a gente começa a ver as coisas de forma diferente. A gente não começa a ver as coisas que nós temos dentro da igreja e tantos outros mandamentos como algo pesado, não, mas como algo salutar, algo que vai me ajudar, algo que vai me santificar. E eu começo a ter uma visão diferente. Então, a cegueira do cego de Jericó aqui é uma cegueira que muitas das vezes vive, que sabe até mesmo você, que fazia tempo que estava longe da igreja, longe da comunidade, e agora você está voltando de novo, entendeu? É um pedido que você deve fazer a Jesus também, né? Para Jesus dar a você a possibilidade de ver de novo. Às vezes, esse tempo que as pessoas passam longe da igreja, que passam longe da comunidade, acaba aqui favorecendo a perca de fé. Quantas pessoas que voltam para a igreja, às vezes depois de algum tempo, já não tem aquela fé que tinham antes, né? Já duvidam de muitas coisas, já não acreditam vamos dizer assim, com tanta força nos sacramentos da igreja, em tantas coisas, né? Ou seja, a sua fé foi ferida. A sua fé foi sendo ferida por inúmeras coisas que a pessoa viveu e também escutou. E também acreditou. Então isso foi acabando que esfriando a sua própria fé. A cegueira também é um pouco isso, a cegueira espiritual. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos também a possibilidade de reconhecer Deus como é que Ele é, de ver Jesus como é que Ele é. Então essa falta de fé pode ser exatamente um sinal de uma cegueira. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado para que a nossa vida seja uma vida onde sempre a luz seja Jesus e a gente seja guiado por essa luz. Queria deixar essa mensagem para vocês, queridos irmãos e irmãs. Espero que vocês tenham um ótimo dia e que Nossa Senhora esteja sempre à frente da sua vida. Tenha um dia abençoado. Shalom!